Mais uma aulinha de exercício. Essa eu coloquei mais exercício que a aula passada, mas aqui são exercícios um pouco mais elaborados. Vamos fazer juntos. Um automóvel é oferecido pelo fabricante em 7 cores diferentes, podendo o comprador optar entre os motores de 2.000 cilindradas ou 4.000 cilindradas. Sabendo que os automóveis são fabricados nas versões Standard, Luxo e Super Luxo, quantas são as alternativas do comprador? Então aqui ele pode combinar, por exemplo, ele pode pegar um carro de qualquer uma das 7 cores, escolher qualquer uma das 2 opções de motores e ainda uma das 3 versões. Perceba que a cor que eu escolher não interfere no tipo do motor e não interfere na versão. Então aqui podemos usar o princípio multiplicativo, igual nas aulas passadas, na aula passada de exercício. Olha, então nós temos que escolher então aqui a cor, outra escolha o motor e outra escolha a versão. Ora, são quantas cores? Eu tenho 7 cores, então eu tenho 7 possibilidades para cores. Quais são as opções de motor? 2.000 e 4.000 cilindradas, então eu tenho 2 opções de motor. E por fim, eu tenho 3 versões, 3 modelos de versão, Standard, Luxo e Super Luxo. Agora é só multiplicar, princípio multiplicativo. Eu vou fazer 7 vezes 2 vezes 3. 7 vezes 3, 21, vezes 2, 42. Olha, aqui com esse fabricante eu consigo ter 42 versões de automóveis. Cuidado, né? A versão aqui acaba sendo Standard, Luxo ou Super Luxo. Aqui eu consigo ter 42 automóveis diferentes, misturando as cores, motores e versões. De quantas formas podemos responder 12 perguntas de um questionário, cujas respostas para cada questão é sim ou não? Essa aqui a gente tem que pensar um pouquinho a mais. Ora, são 12 perguntas, e cada pergunta tem 2 possibilidades, sim ou não. Então vamos pensar assim. Na primeira pergunta, essa aqui é a primeira pergunta. Eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho sim ou não, então eu tenho 2 possibilidades. Na segunda pergunta, aqui ó, segunda pergunta, eu tenho quantas possibilidades? Também 2, sim ou não. Na terceira pergunta, eu tenho quantas possibilidades? Também 2, sim ou não. E isso vai se repetir, em todas as 12 perguntas. Isso vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, um total de 1, 2, 3, até a 12ª vez. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes, que nada mais é do que 2 elevado a 12, Potenciação, lembra? 2 elevado a 4 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse 4 está me falando quantas vezes que eu multiplico o número por ele mesmo. Então, 2 elevado a 12 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, um total de 12 vezes. E aí agora é só resolver essa conta, Fazer 2 elevado a 12, vamos ter aqui 4.096 formas distintas de responder este questionário. Ainda nessa questão, e se perguntasse assim, qual é o número mínimo de pessoas que eu preciso ter fazendo essa mesma prova, esse mesmo questionário, para eu garantir que pelo menos 2 pessoas vão ter exatamente o mesmo teste? Você teria que ter quantas? 4.097. Por quê? Se cada uma fizer um diferente, vai dar as 4.096. Quando eu conto um a mais, eu garanto que pelo menos um vai repetir esse padrão. Contanto aqui que todas as respostas sejam respondidas. Aqui a gente não está contemplando que vai deixar a questão em branco. Isso aqui é uma coisa que sempre gera alguma dúvida. Uma loteria, semelhante à loteria esportiva, apresenta 10 jogos, cada um com 4 possíveis resultados. Usando a aproximação 2 elevado a 3 igual a 10, aproximado, 2 elevado a 10 é aproximadamente 10 elevado a 3, qual é o número total de resultados possíveis?
né? Desse 2 elevado a 10 nós já falamos, e 10 elevado a 3 é 1 seguido de 3 zeros. Ok. Olha, então são 10 jogos, cada jogo com 4 possíveis resultados. Então eu tenho um jogo, 2 jogos, 3 jogos, pá, até o 10º jogo, né? O primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, aqui estão o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, e por fim aqui o 10º. No primeiro jogo, eu tenho 4 resultados possíveis. No segundo jogo, 4 resultados possíveis. No terceiro jogo, 4 resultados possíveis. No quarto, no quinto, todos os jogos, eu vou ter 4 resultados possíveis. Isso aqui vai me dar o quê? 4 elevado a 10, né? Que é 4 vezes 4 vezes 4, 10 vezes. Mas, olha só, a questão me deu uma aproximação. 2 elevado a 10 é aproximado a 10 elevado a 3. Mas aqui eu não tenho um 2 elevado a 10. Mas esse 4, eu posso escrever ele como 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 10. Ora, e aqui, propriedade da potência, potência de potência. A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 20. Ora, mas me deu 2 elevado a 10. E tem mais uma propriedadezinha aqui, ó, a multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Ora, então, 2 elevado a 10 eu sei quanto que é. É 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3, né? E aí, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Isso aqui vai me dar um 1 seguido de 6 zeros. 1 milhão de possibilidades, né? Beleza? Ah, mas e se você não lembrar disso aqui? Infelizmente você vai precisar de saber as propriedades da potência para usar aqui esse resultado que ele já te deu, que vai facilitar as suas contas. Porque 2 elevado a 10 sem ser aproximado ia dar, se não me engano, 1024, ia dificultar as contas aqui. Principalmente numa prova, essas aproximações ajudam muito. Lembrando que aqui, né, aqui o resultado é aproximado, que eu estou usando essa aproximação, mas ficou aí subentendido. A última, em um computador digital, um bit é um dos algarismos 0 ou 1. Em uma palavra, é uma sucessão de bits. Qual é o número de palavras distintas de 32 bits? Então, cada bit é um algarismo 0 ou 1. Então, isso aqui vai ser uma sequência de algarismos 0 ou 1. Eu não vou escrever todas também. Nós sabemos que aqui é o primeiro bit, o segundo bit, o terceiro bit, o quarto bit e, por fim, aqui, o 32º bit. Para o primeiro bit, eu tenho quantas opções? Pode ser 0 ou 1. Então, eu tenho duas opções. No segundo bit, também 0 ou 1, duas opções. E isso vai se repetindo as 32 vezes. Ora, então isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32 vezes. Isso é 2 elevado a 32. E aí, 2 elevado a 32, né, normalmente se você estiver fazendo a prova de múltipla escolha, dificilmente vai te pedir para calcular o resultado de 2 elevado a 32. Mais 2 elevado a 32 vai dar 4 bilhões 294 milhões 967.296. Mas provavelmente vai ter uma coisa parecida com essa lá na prova. Ou ainda, né, lembrando das propriedades passadas, por exemplo, ele poderia usar uma coisa desse tipo aqui, ó. 2 elevado a 32, usando a propriedade de potência, isso pode ser a mesma coisa que 2 elevado a 2 elevado a 16, porque 16 vezes 2, 32. E aqui 2 elevado a 2 é 4, isso é a mesma coisa que 4 elevado a 16. Essa seria uma possibilidade de resposta. Ou ainda poderia chegar aqui, ó, escrever 4 elevado a 2 elevado a 8, porque aí 8 vezes 2 dá 16. E aí 4 ao quadrado dá 16 elevado a 8. Também é uma possibilidade. Então fica muito atento com essas provas, porque de repente você acha a resposta certa, mas aí você não consegue chegar lá na múltipla escolha. Beleza?